Olá, galerinha do primeiro ano do ensino médio, tudo bom com vocês? Aqui é a professora Camila de matemática. Estamos nesse clima junino, né? Clima maravilhoso. Então, na aula de hoje, nós iremos aprender sobre função inversa. Então, vou querer que vocês peguem um caderno de vocês, caneta, lápis, borracha e vamos lá. Bom, a definição da minha função inversa. A função inversa é de uma função bijetora f de a em b. É a função f a menos 1, que isso aqui quer dizer que é a minha função inversa, de b em a, constituída pelos pares ordenados y, x, tais que x e y pertencem à minha função f. Então, turma, para ela ser uma função inversa, a minha função ela tem que ser bijetora. Então, isso é importante. Se ela não for bijetora, não temos como achar a função inversa. Por isso que era importante estar estudando primeiro aquela qualificação de função, que foi na aula anterior, função injetora, bijetora e sobrejetora, certo? Então, exemplo, se f, aí eu tenho aqui o meu conjunto dos pares ordenados, 2 e 5, 4 e 7, 5 e 8. Então, f a menos 1, ou seja, a função inversa de f é igual a quem? 5 e 2, ó, é só trocar, ó. O meu, tá vendo? Ó, o meu x virou quem? O meu y. 5 e 2, 7 e 4, 8 e 5. E aqui eu trouxe esse diagramazinho para poder estar representando para vocês melhor essa minha função inversa. Então, vamos dizer que aqui seja o meu A, meu conjunto A, e aqui o meu conjunto B. Vamos chamar assim, tá? Lembrando que aqui é o meu domínio, aqui é o meu contradomínio. Se ela é bijetora, então a minha imagem vai ser igual ao meu contradomínio, certo? Então, vamos lá fazer essa função de A em B. Então, 2 está ligado com 5, né? Ó, aqui, ó, que a própria questão está dizendo, F. 4 com 7 e 5 com 8. Professora, por quê? É a própria questão que está dizendo. Eu só estou mostrando a vocês elas aqui, ó, no diagrama. Ok? A minha questão que está dando, ó. Lembrem que no meu conjunto A, esse primeiro conjunto aqui, fica o domínio, então fica os valores de x. E no conjunto B, fica a minha imagem, ou seja, fica os valores de y, tá? Então, aqui, daqui pra cá, é a minha função f, ó, de cá pra cá. E a minha função inversa de f, ela vai ter que vir daqui pra cá, ou seja, vamos lá, 5 e 2, ó, tá aqui, ó, 5 e 2, 7 e 4, 8 e 5. Então, essa daqui, esse movimento daqui pra cá, é a minha função inversa. Ó, é o meu f a menos 1, que é a função inversa. Então, vamos lá. Algumas observações importantes. Só existe função inversa de f se f for bijetora. Então, gente, se ela não for bijetora, não vai existir função inversa. Então, para ela ser inversa, tem que ser a minha função, ela obrigatoriamente tem que ser bijetora, ou seja, ela tem que ser injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Ou seja, quem leva a flechada só leva uma vez e não sobra ninguém em B, ok? Vai ser bijetora. O domínio da minha função f, ó, quem é o domínio? Esse aqui. O domínio da minha função f é igual à minha imagem de f, a menos 1. É igual à imagem da minha função inversa. Quem é o meu domínio aqui dessa função, da minha função f? 2, 4 e 5, ok. Quem é a imagem da função inversa de f a menos 1? Quem é a imagem? As respostas. Ó, lembra que aqui vai ser o domínio da minha função f a menos 1. Quem é a minha imagem de f a menos 1? 2, 4 e 5. Ou seja, o domínio de f é igual à imagem de f da minha inversa. A imagem da minha função, ó, quem é a imagem da minha função f? Quem é? 5, 7 e 8. É igual ao domínio da função inversa de f. Quem é o domínio da inversa de f? 5, 7 e 8. Então, eu quero que vocês anotem toda essa parte aqui, esse contexto no caderno de vocês, principalmente essas observaçõezinhas, ok? Então, vamos lá para a regra prática, porque possivelmente vocês ficaram, vixe, tá confuso, não tô entendendo, assim, ficou meio... Mas com a regra prática, vocês vão entender como é que funciona, certo? Então, vamos lá para a regra prática de função inversa, para a gente encontrar a função inversa. Ó, são só 2 passos. O meu primeiro passo é trocar x por y e y por x. Esse é o primeiro passo. Onde tiver x, eu boto y, e onde tiver y, eu boto x. Meu segundo passo
é isolar o y. E aí, meus amores, quando você isola o y, vocês já acharam a função inversa. Vamos pro exemplo para facilitar a vida. Ela me dá f de x igual a 3x mais 4. E ela quer, eu quero a inversa dessa função aqui, ok? Então, vamos calcular a inversa dessa função. Lembrando, ó, que eu falei lá nas primeiras aulas sobre função. Logo na aula que eu falei sobre definição de função, que eu falei, ó, relação e função. Eu disse a vocês o quê? Que f de x é o quê? Vou botar até aqui em cima. Eu falei a vocês, ó, gente, f de x é a mesma coisa que o meu y. Lembram que eu já vi gente tendo dúvida nisso, vira e mexe e esquece. Então, anotem. F de x é y. Y é igual a 3x mais 4. Então, f de x, que é a minha imagem, é a mesma coisa que em y. Então, na questão pode vir já o y ou pode vir f de x. Normalmente vem f de x. Inclusive, na atividade anterior, eu coloquei questões vindo só y e questões vindo f de x. É a mesma coisa. F de x é o seu y. E qual é o primeiro passo? Trocar x por y e y por x. Então, vamos lá para a solução. No lugar de f de x, eu vou botar quem? Lembrando que meu f de x é y. Não vou botar y, eu vou botar quem? X. Por que a professora vai colocar x se é para pegar e botar y? Porque f de x é y. Então, botem isso na cabeça de vocês. F de x é y. Então, vocês ficarem meio com dúvida, então risque f de x e botem em cima de f de x, y. E aí, depois vocês fazem essa substituição, certo? Então, vamos lá. F de x é igual a 3x mais 4. Então, quem tá com dúvida de conseguir enxergar que f de x é y, fica esquecendo, já risca. Porque eu sei que tem gente que não tá conseguindo memorizar, vira e mexe, esquece, e bota aqui em cima, y. Aí, coloquem y é igual a 3x, depois vem para os passos. Primeiro passo, trocar x por y. Então, no lugar de f de x, eu vou botar quem? X. No lugar de y aqui, de x, eu vou botar quem? Y. Pronto, já fiz o primeiro passo. Troquei x por y e y por x, ó. Ok? Pronto. Segundo passo, isolar o y. Então, tem y para o lado que não tem y para o outro. Então, eu vou passar esse mais 4 para o outro lado. Então, vai ficar 3y. 3y não mudei de lado, tá do mesmo lado. É igual a quem? X eu também não mudei de lado. Quem foi que eu mudei de lado? 4. Então, passou para o outro lado, menos 4. Ok. Agora, eu faço o que, turma? Isolo o meu y. Se o meu 3 está multiplicando, ele vai para o outro lado, dividindo. Então, fica y é igual a x menos 3 sobre x menos 4 sobre 3. Pronto, isolei o meu x. Pronto. Agora, essa aqui é a minha função inversa. Então, para identificar a função inversa, vocês vão colocar f a menos 1 de x. A função inversa de x é quem? X menos y sobre 3. Só isso, professora? Só. Os passos é só esse. Troca x por y e y por x. Isolou o y, pronto. Achou a função inversa. Tá aí minha resposta. A função inversa dessa daqui é x menos 4 sobre 3. Tranquilinho? Muito bom. Eu já deixei aqui fixo, para vocês estarem sempre relembrando os passozinhos. Primeiro, troca x por y e y por x. Segundo, isola o y. Então, vamos lá, exemplo, letra B. Então, turma, nesse exemplo aqui, já da letra B, como eu já mostrei para vocês como é que faz, que aqui eu vou sugerir para vocês. Anotem esse exemplo, pausem o vídeo e façam sozinhos, só trocando x por y e o y por x. Fez isso, ótimo. Volta pra cá pra aula e vê se conseguiu acertar, tá certo? Se não acertou, vê onde foi que errou e aí refaz tudo novamente, tranquilo? Porque é assim que vocês vão estar aprendendo, com essa prática, praticando. Vamos lá. F de x igual a 3x mais 2 sobre 2x. Primeiro passo, vocês fizeram o quê? Trocou x por y, né? Então, aqui eu repeti, só pra gente fazer a solução, trocando x por y. Então, quem tá com dificuldade, vocês já fazem esse cancelamentozinho aqui, quem não conseguir enxergar f de x como y, mas lembrem, f de x é o y, até porque quando a gente vai fazer na tabelinha para montar o gráfico, a gente sabe que a resposta aqui, quando substitui, é o y, que é a imagem que tá lá no eixo y, não é isso? Pronto, vamos lá, trocar o x por y, y por x.
No lugar de f de x, que é o meu y, eu botei quem? X. No lugar de x, eu botei quem? Y. No lugar de x, eu botei quem? Y. Prof. E agora, como é que eu resolvo? Meios e extremos, ó. Porque o segundo passo é isolar o y. Mas para isolar o y, eu preciso resolver isso aqui. Então, vamos lá fazer meios e extremos. X do Xande e do avião. Já que estamos no clima de forró, então, faz o x de shot baiano. 2y vezes x, 2yx. Aqui, quando não tem ninguém, é porque é 1. Lembram disso, né? Então, é só eu repetir esses numerozinhos daqui. Vamos lá? 2yx é igual a quem? A 3y mais 2, tá aqui. Isso daqui é a mesma coisa que o quê? Turma, o que tem y para um lado, o que não tem y para o outro. Professor, essa setinha aqui é o quê? Eu tô dizendo isso aqui, quer dizer que implica, ó. Isso daqui, esse pedaço aqui implica nisso. Foi só para colocar numa linha só. Professora, se eu quiser colocar aqui embaixo, como eu coloco no quadro, pode colocar, certo? Então, vamos lá. 2xy, o 3 tá mais, passar para esse lado, menos. Então, menos 3y igual a 2. Pronto. Agora, turma, ó, eu não posso simplesmente subtrair 2yx menos 3y. Por quê? Porque eu tenho esse xzinho aqui, ó. Então, esse termo não é igual a esse termo. Mas nesse termo eu tenho y e nesse termo eu também tenho y. Então, o que é que eu faço? Eu coloco em evidência. Vou colocar em evidência quem? O termo comum. Quem é o meu termo comum? Y. Então, vou colocar y em evidência. Vai ficar assim, ó. Coloquei y em evidência. Colocar em evidência é isso. Abro o meu parênteses. Quando eu coloco y em evidência, você faz assim, ó. Corto o y daqui. Sobrou quem? 2x. Boto aqui. Menos. Quando eu coloco o y em evidência, sobrou quem? 3. Então, tiro o meu y daqui. E sobra quem? Menos 3. É assim que a gente coloca em evidência, ok? Forma bem praticazinha que vocês colocar em evidência, vocês viram lá no fundamental. Igual a 2. Pronto. Agora, turma, eu tenho que isolar quem? O segundo passo, isolar o y. Então, quem tá multiplicando, vem pra cá dividindo. Então, meu y é igual a quem? A 2 sobre, não tá multiplicando, vem pra cá dividindo. 2x menos 3. Ou seja, a função inversa de x é quem? 2 sobre 2x menos 3. Tá aí a minha função inversa. Entenderam? Então, é só seguir esse passozinho. Essa daqui só complicou mais um pouquinho, talvez possa ter complicado um pouquinho só por conta disso. Mas é só vocês fazerem meios extremos. Aí eu encontrei isso aqui. Né? Isso implica, se vocês quiserem colocar no caderno de vocês embaixo, para prosseguir, pode, certo? Colocar em evidência, porque eu não posso simplesmente sair subtraindo, porque aqui tem um x, então eu tive que colocar em evidência, que é o meu termo em comum, certo? Então, aqui, ó, eu só fiz colocar em evidência, certo? Ó, porque aqui tá o meu termo comum, eu não, então, eu coloquei em evidência o meu y. Quando eu coloquei em evidência, sobrou quem? 2x menos 3, igual a 2. E agora é só fazer que vocês já estão acostumados. Tá multiplicando, vai pro outro lado, dividindo. E aqui, vocês não precisam estar colocando, como eu fiz esse x, cortando e colocando o y, não. Só coloquei para vocês estarem lembrando que f de x é a mesma coisa que o meu y. E, para lembrar, né, que embaixo de x é quem? 1. Então, faz meios e extremos. Tranquilo? Tranquilo, né? Então, vamos lá para mais um exemplozinho. Então, mais uma vez, eu já deixei aqui fixado para estar sempre falando para vocês, para poder estar entrando na mente de vocês essa regrinha da função inversa. E lembrando, para ter função inversa, ela tem que ser bijetora. Vamos lá para o meu exemplo C. Ó, meu exemplo C, ela me dá f de x. X mais 1 sobre 3. E ela aqui já é um pouquinho diferente, porque ela não pede para determinar apenas a inversa de x, ela pede para determinar a inversa de quem? De 2. Então, já está dizendo, ó, meu x é 2. E agora, prof, vou sair substituindo aqui por 2, Não, primeiro a gente vai achar a inversa,
Depois a gente substitui, tá certo? Então, vamos lá para a solução. Lembrando, no lugar de x, a gente coloca quem? Y. No lugar de y, a gente coloca x. F de x é o mesmo que o quê, turma? Que y. Então, no lugar de f de x, eu vou colocar quem? X, para substituir, tá? Para achar a minha inversa. Vamos lá? Repetir. Então, no lugar de f de x, eu coloco quem? X. Por quê? Porque troca o x por y por x. Lembrando que f de x é quem, turma? Y. Ok? Lembrem sempre disso, que f de x é igual a y. Então, ó, no lugar de f de x, eu botei quem? X. No lugar de x, y. Pronto. E agora, como é que eu resolvo, galerinha? Meios e extremos, né? Faz o x do short baiano. Então, 3 vezes x, 3x. É igual aqui como se fosse 1, y mais 1. Esse implica, lembrando, vocês podem colocar a setinha, que quer dizer implica, ou pode ser lida também como então. Ou vocês podem estar colocando aqui embaixo, certo? Prof, o que foi que a senhora fez aqui? Ó, fez o seguinte, ó. O segundo passo não é isolar o y, eu isolei o y já tá aqui bonitinho, ó. Eu deixei ele aqui sozinho, e quem é que eu vou tirar daqui? 1. Então, se 1 tá mais, ele vai passar pro outro lado, menos. Então, ficou y é igual a 3x menos 1. Pronto, ó, já isolei o meu y. Vou fazer mais o que agora, professora? Agora é só colocar na forma bonitinha. F de menos 1 é igual a quem? 3x menos 1. Para depois a gente achar f de a inversa de 2. Então, f menos 1 de x é igual a quem? 3x menos 1. Ok? Tranquilo, né? Agora, vamos procurar minha f de 2. F menos 1 de 2. No lugar de x, eu coloco quem, turma? 2. Não é y não, viu? Porque agora ela quer f de 2. Olha, ele tá me dando valor, ele tá dizendo que aqui, ó. Lembram que aqui dentro é o meu x? Ó, então, no lugar de x, eu boto quem? 2. Então, vai ficar 3 vezes 2, 6, ó. 3 vezes 2, 6. Menos 1. 6 menos 1, 5. Sinais, lembrem que sinais diferentes subtrai e conserva o sinal do maior. Quem é o sinal do maior? Mais. Então, por isso que ficou 5. Entenderam? Muito bem. É só isso, prof. É só isso. Lembrem, troca x na função inversa tem que ser bijetora. O que a gente faz? Troca x por y e y por x. Depois vai fazer o quê? Isolar o y. E assim a gente acha a minha função inversa de x. E aí, eu trago um recadinho para vocês, né? Copiem os exemplos dessa aula em seu caderno e faça sozinho e depois vocês verificam se acertou. Então, todo esse conteúdo que eu passei aqui, eu quero que vocês anotem eles todos no caderno. E quando vocês forem fazer a parte dos exemplos, vocês tentem fazer sozinho, sem estar olhando. Vocês assistiram essa aula, ok, agora vai, copia o conteúdo no caderno e refazem os exemplos sem olhar. Aí depois vocês responderem esses exemplos, aí vocês vêm para a aula novamente e conferem se acertou. Se não acertou, vocês assistem e veem onde foi que vocês erraram, tá certo? É assim que vocês vão estar aprendendo e praticando. Também eu vou estar passando, né, mais exercícios depois para vocês sobre esse conteúdo, ok? Então é isso, galerinha. Um grande abraço, um grande beijo. Até a nossa próxima aula.